As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o trabalho dos militares do 4º Pelotão dos Bombeiros na busca pelos corpos de Saulo Nunes, de 25 anos, e Nalberto Figueiredo, de 43. Os dois homens moravam em Teoflotone e morreram afogados em uma cachoeira próximo ao município de Catugi. Além destas duas pessoas de Teoflotone, outras 4 morreram afogadas na região do Vale do Jequitinhonha, totalizando 6 pessoas mortas somente no dia de ontem, vítimas de afogamento. Existem 2 equipes do Corpo de Bombeiros nestas localidades. O sargento Haroldo, que esteve envolvido no resgate dos corpos das 2 vítimas aqui da nossa cidade, comentou sobre o trabalho. Nós fomos chamados para resgatar 2 vítimas que teriam afogado na Cachoeira do Jangadeiro. Prontamente nós deslocamos até o local e, utilizando aparelhos de mergulho e também fazendo a apneia, nós tentamos fazer a localização. E através do aparelho de mergulho foi localizado as 2 vítimas que, por uma coincidência, segundo as informações, eles estavam indo tomar banho nas imediações da cachoeira do Mucurizinho. Aí um convidou o outro para ir um pouco adiante, como sendo alguma coisa já predestinada, e que nos causou muita estranheza, o local muito pequeno onde eles vieram a afogar. Um veio afogar e o outro, de maneira muito brava, né? Muito amiga pelo companheirismo, tentou salvar o amigo e infelizmente não conseguiu. Os 2 vieram a óbito, e sendo que um encontrava-se com a camisa até rasgada e escoriações devido à luta que se trava naquele instante do estado de pânico que a pessoa se vê. Um local muito pequeno, a área para eles terem afogado, contudo, o estado de pânico faz com que isso ocorra. E retornando lá desse local, nós também tivemos a triste notícia que na mesma tarde de ontem tivemos um afogamento também na cidade de Jequitinhonha, nas imediações do Porto da Balsa. É um local muito perigoso, antigamente era uma praia e hoje encontra-se bastante perigoso devido à profundidade. Na região de Araçuaí também tivemos 2 afogados lá naquela região e também fomos reportados só ontem um outro caso lá na região do Salto da Divisa. Então, para nós é lamentável esses fatos terem ocorrido. Passamos um carnaval com muita alegria, ainda vislumbrávamos aqui a ideia de não ter ocorrido nenhum afogamento. E os locais estavam todos com segurança, mas as pessoas com atenção voltadas para esse fator. E, lamentavelmente, as pessoas desprezam as condições e vêm a submeter aí a esse risco ou até a perda da vida. Sargento, qual é a dica que o Corpo de Bombeiro deixa para que possa evitar esse tipo de acidente? As pessoas desavisadas ou por desconhecer o local, procura saber junto aos moradores se o local é de profundidade, procura vislumbrar ali um mecanismo para promover um socorro. É interessante lembrar que em caso de afogamento, a pessoa não sabendo o mecanismo para socorrer a pessoa ou o afogado, se ele tentar promover esse socorro, certamente ele também vai envolver no afogamento, porque o estado de pânico conduz a pessoa a essa situação e isso é muito lamentável. A pessoa deve buscar em sua volta ou galhos de árvore ou uma corda, garrafas PETs, que se a pessoa jogar garrafa PET, a pessoa apoiar sobre a garrafa PET, ele ainda consegue se manter sobre a água. E o afogamento, para a gente que tem o conhecimento, trabalha com isso, a gente considera nada menos do que um estado de pânico. A pessoa se vendo naquele estado de pânico, certamente ele terá a sua vida ceifada justamente por essas condições. Então a gente faz o alerta aí, as pessoas fazer uso moderado de bebida alcoólica nesses balneários, nesses locais, mas primeiramente verificar as condições, se oferece risco, se o local já teve algum afogamento. Então isso aí são indícios que pode fazer você se precaver. Na região de Itaipé, por exemplo, tem uma cachoeira muito bonita e eu já tive a oportunidade de presenciar as pessoas, os moradores dali, fazendo descida, esquiando sobre as pedras. É uma prática muito interessante, muito bonita. E quando eu cheguei no local que eu fui inteirar das condições, um colega tinha acabado de me dizer que um cidadão foi imitar os moradores daquela localidade, ele teve o curso desviado, caiu em uma pedra e teve 2 fios de costelas fraturados. Então, são situações diversas que a pessoa deve se precaver,
se cercar de toda a segurança para evitar esse lamentável incidente que aconteceu somente nesse domingo, que deu o resultado de 6 afogamentos.